Oi, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar um pouco? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos chegando assim no penúltimo encontro, da nossa catequese nesse semestre. Graças a Deus, estou muito feliz. Louvando a Deus pela perseverança de vocês também. Eu sei que cada um tem enfrentado lá os seus desafios, mas estamos vencendo, Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Eu nem sei como que vai ser esse vídeo, porque o assunto é muito intenso, porque é sobre a igreja, tem muita informação. Eu fico olhando aqui e às vezes você fica pensando, você passa isso. Por quê? Porque é capaz que a gente tenha que fazer em 2 vídeos. Mas vai dar tudo certo. Graças a Deus a gente tem 2 encontros ainda pela frente, não é verdade? Então, nós não podemos falar da igreja sem falar antes do Espírito Santo. E isso nós já fizemos semana passada, quando falamos, creio no Espírito Santo. Mas por que eu preciso falar do Espírito Santo primeiro? Porque esse é o tempo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age por meio da igreja. Nós vimos que no tempo de Deus Pai, ele agiu, ele se manifestou por meio dos profetas, por meio de Abraão, ele se manifestou a Abraão, se manifestou a Moisés, não é verdade? E depois, por meio dos profetas, Deus acompanhou aquele povo, se manifestou a eles assim de forma extraordinária, de forma maravilhosa. E depois chegou o tempo do Filho, que se encarnou, que se fez homem como nós, e nós pudemos estar com Deus face a face. Nós não vivemos naquele tempo, mas os que testemunharam passaram para nós. Então, Jesus se manifestou, o tempo de Jesus. Mas a gente sabe que ali, domingo passado, a gente viu, antes da sua ascensão ao céu, ele disse para os discípulos, eu mandarei sobre vós o Espírito Santo. E nós já falamos sobre isso semana passada. Jesus mandou, de fato, Pentecoste, a descida do Espírito Santo, que nós vivemos esses dias na liturgia. Então, mandado o Espírito Santo, a igreja se manifestou. Eles estavam na expectativa, estavam aguardando o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa aconteceu em Pentecoste e a igreja se manifestou, E aconteceu a diáspora. Ali eles foram muito perseguidos naquela época e se espalharam e foram evangelizando. Então, começou ali o tempo da igreja. E esse tempo da igreja é o mesmo tempo do Espírito Santo, porque é por meio da igreja, daquela igreja que começou lá em Pentecoste, que se manifestou lá, que ali houve o derramamento do Espírito Santo, é por meio dessa mesma igreja que o Espírito Santo continua se manifestando. Mas o que é a igreja? Eu lembro quando eu estava no encontro, não sei se era catequese, aquela garota tem umas coisas que marcam a gente para a vida toda, que alguém perguntou o que era a igreja. Nós falamos, aquele prédio ali, Aquela construção ali. E a pessoa foi explicar que a igreja éramos nós. Eu achei muito esquisita aquela conversa. Hoje eu acho que as pessoas já têm melhor esse entendimento. A igreja vem da palavra grega, eclésia, que significa convocação. Então, a igreja ela é a grande convocação do povo de Deus. Grande convocação de todos aqueles que acreditam. Quando que eu passo a fazer parte dessa igreja? Quando eu escuto o chamado, quando eu acredito, sim. Não é quando a pessoa nasce, Embora muitos nasçam na família católica, mas ele passa a fazer parte daquela igreja a partir do seu batismo. É pela fé e pelo batismo. Por esses 2 aspectos que eu passo a fazer parte dessa grande família. Assim, de forma popular, a gente chama igreja de comunidade, é a família de Deus, é o povo de Deus, é a esposa de Cristo. Esse nome o catecismo usa,
como a esposa de Cristo, porque Cristo, de fato, ele se uniu à igreja, ele deu a sua vida pela igreja, e a igreja é também o corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça invisível da igreja, e a igreja é o seu corpo, e nós somos os membros dessa igreja. Então, meus queridos, a igreja, ela é também uma instituição, mas ela nunca que ela é só apenas uma instituição, digamos, administrativa, ela é muito mais do que isso. Ela é um mistério humano e divino. Você vê humanamente, né? A igreja, as pessoas que fazem parte daquela igreja que você frequenta, mas ela é muito mais do que isso que nós podemos ver. É um mistério da igreja, humano e divino. Por quê? Porque nós somos o corpo místico de Cristo, porque ele é a cabeça e ele é divino. Mas a igreja é também uma resposta amorosa de nosso Pai. Porque já pensou, com o pecado houve a dispersão dos seus filhos. E Deus, ele não resistiu. Ele tomou a iniciativa, né? Começou a preparar para que essa igreja acontecesse. A gente vai ver no catecismo que Deus preparou desde a antiga aliança. Então, para que essa igreja existe? Por que Deus quer a igreja? Porque Ele quer seus filhos de volta. Imagine uma casa onde o pai rompe com o filho. Eu já presenciei uma situação assim, é uma coisa muito triste. Né? O pai tem um conflito muito grande com o filho. Aquilo tanto é triste para o pai, que ama tanto aquele filho, que cuidou, que de repente perdeu o controle da situação. E o filho que coloca no pai assim, a sua segurança, que o pai é o seu apoio. Então, é um relacionamento rompido entre pai e filho, por exemplo, a gente vê que é algo terrível, que deixa assim profunda marca, que às vezes desestabiliza a vida da pessoa, desequilibra, e a pessoa não consegue mais achar o eixo das coisas. Então, isso aconteceu com relação a nós e o nosso pai quando nós pecamos. Só foi por iniciativa nossa, dos filhos. Mas quem tomou a iniciativa de reconciliar foi o pai. Numa família também, quando acontece alguma coisa assim, é preciso que alguém tome a iniciativa de se reconciliar. Muitas vezes o pecado do orgulho impede que isso aconteça. E aí, por vezes, a vida das pessoas é estragada por causa do orgulho. Mas alguém precisa reconciliar. E para que tomar iniciativa para se reconciliar, e para que isso aconteça, é preciso que alguém ceda. E quem foi que cedeu no caso? Foi o pai, que disse, não, ele esteve lá, digamos assim, com o Filho e o Espírito Santo, na unidade da Trindade, entre eles, e eles disseram, não vamos deixar os homens à mercê da vaidade deles, à mercê do pecado dele, da escolha errada dele. Vamos resgatá-los. Então, para isso, precisava que o seu filho viesse, e para que continuasse a obra do seu filho, é preciso que acontecesse a fundação da igreja. Então, um gesto assim de carinho, de amor, resposta amorosa de Deus por nós. Às vezes você acha que você escolheu a Deus vindo para a catequese. Verdade, você escolheu, mas antes Deus escolheu você. Você está aqui porque Deus chamou primeiro. Então, não existe gesto de gratidão na nossa vida que seja capaz, meus irmãos, de pagar o grande amor que Deus tem para conosco. Paulo VI, ele dizia assim, quem não ama a Cristo, não ama a igreja. Muitas pessoas se iludem a respeito disso, né? Acham que lá onde estão muito bem, que podem amar a Cristo sem participar da igreja. É um grande engano. Quem não ama a Cristo, não ama a igreja. E aqui a gente pode ir até mais longe. Quem não conhece a Cristo, quem não conhece a igreja, não conhece a Cristo. Eu acho que eu falei trocado. Quem não ama a igreja, não ama a Cristo. Paulo VI disse isso. Quem não conhece a Cristo, quem não conhece a igreja, não conhece a Cristo. Desculpa, gente. Quem não conhece a igreja, não conhece a Cristo. Quem não serve a igreja, não serve a Cristo. Quem não se submete à igreja, não se submete a Cristo.
Estão percebendo o detalhe que faz toda a diferença na vida do cristão? Então, é desse jeito mesmo. Então, a igreja é isso. É a nossa mãe, é essa grande convocação do povo de Deus. Eu começo a fazer parte da igreja a partir da minha fé e do meu batismo. Essa resposta amorosa de Deus para nós que estávamos dispersos e perdidos. Essa chamada, né? E a igreja é um grande mistério humano e divino, não é apenas uma instituição administrativa. Visto isso, que é a igreja, nós vamos para o ponto seguinte. Mas assim, por que a igreja? Né? Por que você acha que existe a igreja? Você acha necessário que aconteça, que exista a igreja? Será que só Cristo vindo, estando aqui durante 33 anos, realizando tantas obras, não foi suficiente? Deixando todos os seus ensinamentos, não foi suficiente? Né? E a gente sabe que não. Por quê? A igreja, ela foi desejada, a gente já viu, por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é por meio da igreja que a presença de Cristo permanece no mundo. É por meio da igreja que a presença de Cristo se prolonga no meio dos homens. Já pensou se a igreja não existisse, tivesse acabado ali, depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que a gente ainda ouvia falar em nosso Senhor Jesus Cristo? Então, para você ver, Deus está presente, Jesus está presente no mundo, no meio dos homens, por meio da igreja. A presença de Jesus na igreja é viva. Nós vimos que tem o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Gente, a palavra de Deus anunciada durante esse tempo todo tem feito uma grande diferença para a humanidade. Para os cristãos nem se fala, e para muitos que não são, porque os ensinamentos de Jesus, muitas pessoas que não são cristãos, às vezes nem acreditam nele, não acreditam na sua divindade, mas admiram o seu ensinamento e dali colhem muita coisa. Pega umas coisas, pega por partes às vezes, pega a parte que lhe interessa, deixa a outra de lado. Por quê? Porque não estão seguindo a Cristo, estão seguindo a Ele mesmo. Mas ali eles tiram algum ensinamento, e os ensinamentos que eles tiram de Jesus, dos ensinamentos de Cristo, são todos ensinamentos bons. Então, a contribuição que a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o verbo que se fez carne, é a palavra do próprio Jesus, tem dado para toda a humanidade, né? Então, ali na missa, todo dia, todo domingo, nós partilhamos o pão da palavra. Jesus vivo na Eucaristia. Só a Igreja Católica tem Jesus vivo na Eucaristia. Desculpe aqui, gente. Desculpe, eu estou muito alérgica aqui. Então, Jesus continua vivo no meio dos homens, por meio da sua igreja, por meio dos sacramentos. Perguntar por que a igreja é a mesma coisa que perguntar por que Cristo. Por que igreja? Então, por que Jesus Cristo? Porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele veio nos salvar. E é por meio da igreja que essa salvação vem sendo assim anunciada, vem sendo acolhida, até hoje, depois de 2000 anos, né? Muitas pessoas, a gente já comentou ali, se dizem cristão, mas não querem ir na igreja. Você conhece alguém assim? É a nossa função tentar resgatá-los para a igreja. Né? Muitos são batizados e se acomodaram longe da igreja. Né? E só eles que perdem. Porque eu mesmo costumo falar, tudo que eu aprendi assim, de melhor, de mais importante, eu aprendi dentro da igreja. Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são assim, maravilhosos para a vida de qualquer pessoa. Então, as pessoas às vezes não percebem isso. Aí elas mesmo ficam conduzindo a sua vida, achando que estão seguindo a Cristo, mas estão seguindo a si mesmo. Porque imagine uma coisa, como que sou eu fora da igreja? Eu como cristão, né? Eu sou cristão, eu leio a palavra de Deus. Esses dias eu perguntei para uma amiga minha, mas aí você, porque ela colocou alguma coisa lá, eu falei, assim, não é nem amiga, ela é prima minha. Eu perguntei, você é espírita? E ela perguntou, eu sou Bíblia. Pronto. Então, é aquela pessoa que tem uma Bíblia em casa, que lê, que reza, mas que não segue, diz que não segue religião nenhuma, que toda religião é boa. Na verdade, ela pode tirar algum proveito, é lógico, da palavra de Deus, porque ela lê. Mas ela está seguindo ela mesma.
ela está tirando a parte que lhe convém da palavra de Deus. Então, e o grande perigo da gente estar fora da igreja, o grande perigo de você estar numa seita, numa religião, numa outra religião que não a católica, é justamente isso. É porque eles aproveitam alguma parte da palavra de Deus e rejeitam outra. E na Igreja Católica, o grande diferencial com relação à doutrina é que a doutrina é muito séria. A Igreja, por meio do seu magistério, ela nos dá uma interpretação da Bíblia assim maravilhosa. Ela nos orienta porque Jesus não veio para nos salvar pela metade. Ele veio para nos salvar por inteiro. Então, eu não posso me aproximar de Jesus com a intenção de me entregar só pela metade, de deixar que o Senhor alcance só determinadas áreas da minha vida. Eu não posso me voltar para Jesus com reservas. Jesus não teve reserva nenhuma, ele se entregou por inteiro. Então, essa é a verdade. Isso é o que a verdade vai realizando em nós, vai trazendo às claras as nossas realidades. Nós vamos assim como que nos desvendando diante do Senhor. Eu, fora da igreja, eu sou como um tijolo fora da construção. O que é um tijolo fora da construção? Quase nada, não é verdade? Eu sou como, tipo assim, um soldado que vai para uma guerra e se perde do seu batalhão. Isso aqui eu acho uma comparação assim maravilhosa. Gente, o soldado, numa guerra, longe do seu batalhão, ele vai ser alvejado rapidão. E é isso que acontece com o cristão fora da igreja. Né? Ele é alvejado por qualquer vento de doutrina, ele já vai acolhendo, já vai se deixando envolver, se deixando levar. Então, a igreja, ela não é uma instituição, digamos assim, democrática, popular, como muitos querem também. É bem nesse sentido que a gente está conversando. Eu não posso chegar na igreja, tipo assim, reivindicando os meus direitos, discordando das coisas, concordando com uma coisa e outra não, discordando do ensinamento da igreja. Não, ela não é essa instituição assim popular, que eu posso chegar lá, ficar à vontade. Não, ela é uma instituição divina. Eu estou ali para seguir, para servir, para ser modelado pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Não é que eu não possa participar de um movimento, discordar de alguma coisa, isso aí é outra coisa, né? De alguns pontos, dar minha opinião, eu estou falando nesse sentido com relação ao ensinamento da igreja, a doutrina. Certo? A igreja caminha entre as consolações de Deus e as perseguições desse mundo, vai dizer Santo Agostinho. Mas a igreja tem tido muitos filhos fiéis que têm dado a vida pela igreja. Tem muitos, além do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja tem muitos mártires, tem muito sangue derramado. Então, visto que a igreja, para que a igreja, para prolongar a presença de Jesus no meio de nós, para ali nós sermos, por meio dele, do pão da vida, do pão da palavra, nós sermos transformados, nós caminharmos ali ao nosso lugar, caminharmos em unidade com ele até o céu, para nos levar para o céu. É para isso que existe a igreja. Vamos? Então, visto isso, vamos ver um pouquinho sobre a missão da igreja. Qual que é a missão da igreja? É implantar o reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos, venha a nós o vosso reino. Então, a partir do momento que Jesus esteve no meio de nós, o reino de Deus já está no meio de nós. Ele pode estar numa proporção, digamos assim, maior, mais intensa, depende de cada um de nós, depende de nós. Né? Se nós o acolhermos, Jesus vai reinar. Ainda não se consumou o reino de Deus, mas já entrou na fase de consumação, nós vimos isso. E o reino de Deus já está entre nós por meio atualmente da sua igreja. Então, e nós somos parte dessa igreja, nós somos membros dessa igreja. E como membros dessa igreja, a missão da igreja
A missão da igreja é a minha missão. Você é parte desse corpo, você é membro desse corpo. Nós vamos ver depois, amanhã, ler 1 Coríntios 12, onde a gente vai falar sobre os membros do corpo. Então, você é membro desse corpo de Cristo. Para que esse reino de Deus seja implantado, meus irmãos, os membros do corpo de Cristo são um povo, assim, digamos, singular, um povo único. Diferente de muitos dos outros. Os membros do corpo de Cristo, os cristãos, eles são um povo que tem Deus como Criador. Ele é um povo que tem como líder, como ídolo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um povo que tem sua força, o Espírito Santo. A força do cristão é o Espírito Santo. Nós vimos, mandarei sobre vós o Espírito e ele vos dará força. Você não pode andar por aí como fraquinho, não, né? Todo medroso. Não. O Espírito de Jesus é um espírito de ousadia, de coragem, de trepidez. A palavra vai dizer, eu não vos dei um espírito de timidez. Então, é um povo singular, onde Deus é o Criador, onde Jesus é o Senhor, é o nosso ídolo, é o nosso Salvador, onde o Espírito Santo é a nossa força, onde a lei é o amor. E Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A nossa meta é o céu, não é uma meta qualquer. Então, esse é o povo singular. E a nossa missão, que é implantar o reino de Deus, sendo sal na terra e luz no mundo. Levando assim o gosto das coisas de Deus. Onde nós estivermos, lá onde nós somos plantados, que possamos assim florir, lá no jardim onde nós estamos plantados, testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, levar esperança onde nós estamos, mas também levar essa presença da verdade, da coerência. Esse é o povo de Deus que o Senhor escolheu para preparar, para implantar o seu reino. E essa é a nossa igreja. Quem conhece a história da igreja, meu irmão, não deixa a igreja. Quem conhece por dentro a história da igreja, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama a igreja. E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pertence assim, a nenhum povo, ele não é propriedade de ninguém. Assim como o Espírito Santo não é propriedade de ninguém, não é propriedade de nenhum grupo. Mas ele, Deus, escolheu para si um povo. Nós sabemos do povo escolhido, né? O povo de Israel. Que nós somos a continuidade desse povo. Aquele povo que não acolheu nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande parte, mas quando Jesus veio, ele não veio só para as ovelhas de Israel. O reino de Deus, ele se estendeu a todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor. E os pagãos começaram a ser batizados. E glória a Deus, a igreja veio para o Ocidente, para Roma, e chegou até nós o Evangelho. Então, visto assim a missão da igreja, nós vamos ver no próximo vídeo as 4 notas da igreja. 4 notas, 4 referências, através das quais a igreja é notada, a igreja é identificada. Certo?